Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Odisseia Academy. Eu sou Saulo César, cofundador do Odisseia Academy, e esse é nosso espaço para tratar de temas relacionados à prosperidade real. Hoje nós vamos tratar de um tema que interessa muitas pessoas, principalmente eu converso com muitas pessoas que estão naquela fase já de sair das dívidas, já não tem mais dívida nenhuma, mas não conseguem economizar. Não conseguem, chega no final do mês, não sobra nada, tudo que elas ganham, elas estão gastando. Ou seja, como é que a gente constrói a disciplina de economizar? Disciplina de fato, reservar alguma coisa para a realização de um sonho, para a nossa aposentadoria. Se esse tema te interessa, fique conosco, porque esse vídeo é para você. Eu converso com muitas pessoas que estão planejando a sua vida financeira e uma das questões que mais chegam, uma das mais frequentes é: eu não tenho disciplina para economizar, eu não dou conta de economizar, tudo que eu ganho eu gasto. E hoje a gente vai aprofundar um pouquinho essa questão para entender por que isso acontece e como nós podemos, de fato, construir essa disciplina. Como é que a gente constrói o hábito da economia, o hábito de reservar alguma coisa por amanhã, reservar alguma coisa por um sonho que a gente queira realizar. Em primeiro lugar, eu quero falar um pouquinho sobre a palavra disciplina. Porque às vezes a pessoa pensa que disciplina é algo que é doloroso, que é algo que traz fadiga, que impede ela de fazer coisas boas, coisas agradáveis, e isso não é verdade. A disciplina é simplesmente aquela capacidade de você realizar determinadas coisas independente de problemas, de restrições que possam estar acontecendo. E essas coisas podem ser boas e podem ser ruins. Por exemplo, tem pessoas que são muito disciplinadas em gastar o dinheiro. Chega toda vez aquela sexta-feira ou sábado, ela é uma pessoa disciplinada. Ela vai lá, pede uma comida, pede uma coisa, às vezes até prejudicando a própria saúde, mas ela é bem disciplinada naquele ponto. Então, para a gente pensar o seguinte, disciplina é uma capacidade que todos nós temos. Tem pessoas que são muito disciplinadas no pessimismo, tem pessoas que são muito disciplinadas em fazer bobagem, e ela faz aquela bobagem daquele jeito sempre e não muda o comportamento. Então, quando a gente pensar em disciplina, vamos lembrar que disciplina não é simplesmente a gente fazer coisas boas e que muitas vezes a pessoa pode pensar que vai levar a uma situação de restrição, de limitação. Não é isso. Disciplina é a capacidade de você realizar coisas de maneira consistente, de maneira frequente, de maneira repetitiva. E isso tem a ver com a maneira como o nosso cérebro funciona. E vai parecer um pouquinho, eu quero até esclarecer inicialmente que a gente hoje vai aprofundar bastante essa questão, porque eu quero dar soluções e recomendações que você possa empregar agora. Mas se você entender essas recomendações, é preciso que a gente dê um passinho antes para entender como é que o nosso cérebro funciona e como é que ele constrói essa disciplina que nós temos. E muitas vezes, como eu comentei, uma disciplina de fazer coisas que não são tão boas, mas a pessoa é disciplinada naquele ponto. Então vamos usar essa força para construir coisas que são positivas. Então vamos lá. Quando a gente pensa no funcionamento do cérebro, esse instrumento maravilhoso que nós temos, ele tem algumas características que fazem com que nós desenvolvamos disciplina, o hábito de ser disciplinado com alguma coisa. O primeiro ponto que caracteriza o funcionamento do cérebro, que nos ajuda a ser mais disciplinado, é que o cérebro ele tem uma preocupação muito grande com o presente, com aquilo que está acontecendo agora. Embora o nosso cérebro, como seres humanos, nós sejamos capazes de idealizar o futuro, de lembrar do passado e aprender, e são capacidades, habilidades extraordinárias, importantes para a gente. O ser humano é o único animal que tem isso desenvolvido no seu mais elevado grau em relação às outras espécies. O cérebro ainda é focado muito no presente. Isso porque boa parte da energia que o nosso cérebro despende está relacionada a manter o funcionamento do corpo. Eu me lembro quando eu estava na escola, a gente era ensinado que nós tínhamos 5 sentidos, né? Visão, audição, olfato, paladar, tato, e esses eram os 5 sentidos que a gente tem. O que é interessante é que hoje a neurociência já não trabalha mais só com esses 5 sentidos. São 7 sentidos
E a verdade é que os outros dois têm muito mais atenção do nosso cérebro do que os 5 que a gente comentou primeiro. Desses outros sentidos, o que o cérebro mais se preocupa com ele, que ele está a todo momento utilizando isso, percebendo, é um sentido que é referenciado como interoceptivo. A palavra é complicada, mas eu vou explicar o que ela significa. Interoceptivo é aquele sentido de como as coisas estão funcionando no nosso organismo. O que precisa ser ajustado, o que precisa de mudança para que o organismo se mantenha, de fato, funcionando de maneira adequada. Por exemplo, a gente pisca várias vezes para poder lubrificar os olhos, mas ninguém pensa assim, olha, agora eu vou piscar. Não, acontece, o cérebro percebe que chegou a hora, que tem a necessidade, de acordo com o estímulo, e ele pisca. A gente, às vezes, está comendo alguma coisa e o cérebro percebe, olha, esse alimento que entrou tem essa característica, é isso que está chegando, precisa de mais insulina para poder dar conta da glicose, e ele regula isso. Quando a gente está dormindo e está chegando na hora de acordar, aumenta o nível de cortisol para que a gente tenha aquela energia para despertar. Então o cérebro está toda hora monitorando isso, monitorando o pH do sangue, porque se o pH oscilar um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, nós corremos o risco até de morrer. Ele está toda hora ajustando. O cérebro está a todo momento, então, preocupado com esse funcionamento do organismo, com o momento presente. O segundo sentido, que não fazem parte daqueles 5 que a gente normalmente ouve falar, é o sentido proprioceptivo, que é a nossa postura corporal, os nossos nervos, os nossos músculos, como é que eles estão. Então, dependendo da postura que a gente assume, nós temos mais endorfina, ou dependendo da postura que a gente adota, nós temos outras substâncias, outros neurotransmissores que são disparados, que são liberados pelo nosso cérebro. Então, para a gente entender que o cérebro, ele se preocupa primeiro com a manutenção do organismo e segundo com a maneira como a gente está de postura, como a gente está funcionando, se surge alguma coisa que muda a nossa disposição, ele está todo momento atento a isso. Por que isso é importante quando a gente pensa no hábito da disciplina? Porque o nosso cérebro ele está focado no momento presente, no que está acontecendo. E isso tem prioridade para ele. Na hora de favorecer um determinado comportamento, na hora de apontar para uma determinada ação, aquilo que está acontecendo no momento presente vai ter prioridade para o nosso cérebro. E isso é muito importante quando a gente quer construir o hábito da disciplina. O segundo aspecto do funcionamento do nosso cérebro que merece a nossa atenção quando nós estamos construindo o hábito da disciplina é que o cérebro ele sempre dá atenção àquilo que é concreto em detrimento daquilo que é vago, daquilo que é específico em detrimento daquilo que é genérico. E isso é muito importante para o cérebro, porque para que ele dê uma resposta adequada, não pode ser alguma coisa vaga, porque aquilo que é vago, aquilo que é genérico, não representa uma ameaça ou um estímulo concreto com o qual o nosso cérebro tem que lidar. Vamos imaginar uma situação hipotética, né? Se o cérebro está diante de um local, uma savana, uma selva, e assim, olha, existem animais perigosos. Ok, não está dizendo qual é o animal, aonde ele está, se realmente representa um perigo grande ou pequeno, é uma informação genérica. Então o que acontece com a gente? Ok, está tranquilo. Agora, se tiver um tigre na sua frente e você olhar e o cérebro identificar, é um tigre, está com fome e eu estou perto dele, bom, aí isso precisa de uma resposta, precisa de uma atenção, precisa de algo adequado para aquela situação concreta e específica. O exemplo pode ser simples, mas para a gente entender que o nosso cérebro ele prioriza as coisas que são específicas, que são objetivas, em detrimento daquilo que é genérico, daquilo que é vago. E a gente vai ver que esse é um segundo ponto que nos ajuda a construir hábitos de disciplina saudáveis. O terceiro aspecto do nosso cérebro, que é bastante curioso, é que ele se vincula ao que está fora dependendo daquilo que está dentro. Vou dar um exemplo para deixar isso claro. Eu me lembro quando eu e minha esposa, a gente estava esperando o nosso terceiro filho, hoje já está com 5 aninhos, o Arthur, e a Larissa estava grávida, e a gente começou a andando no shopping, numa praça, num local público, e a gente começou a prestar atenção, nossa, olha quanta mulher grávida, a Holanda está com um bebê pequeno, e parecia que tinha muito mais mulheres grávidas do que antes. Obviamente que isso não era verdade. O que aconteceu?
nós estávamos passando por uma situação, Larissa grávida, esperando o bebê, sintonizados com aquela dinâmica, então a gente ficava prestando atenção naquilo que fazia parte, fazia eco da nossa experiência. É assim quando a pessoa vai trocar de carro, por exemplo. Às vezes a gente anda na rua, tem os carros, a gente não presta atenção, mas de repente, ó, vou trocar de carro. Então aí aparece, isso aconteceu comigo, a gente está olhando os modelos de carro e aí você anda na rua, parece que tem um monte daquele modelo que você está procurando e você não tinha visto isso antes. A realidade não mudou, mas mudou o nosso foco. Então o nosso estado, as nossas ideias, as nossas preocupações, aquilo que a gente traz internamente faz com que nós foquemos nos mesmos elementos fora de nós. Então vamos lá. Passamos por essas 3 características do nosso cérebro, que eu vou resumir aqui rapidamente. Primeiro ponto, o nosso cérebro se preocupa com o que é presente, em detrimento daquilo que é passado ou futuro. O nosso cérebro foca naquilo que é objetivo, específico, concreto. E aquilo que está dentro, a situação que nós estamos vivenciando, faz com que ele enfoque os mesmos elementos no exterior. Como é que nós podemos utilizar essas 3 características do nosso cérebro para construir hábitos de economia, estratégias de economia que funcionem e que façam com que a gente, de fato, consiga tomar melhores decisões financeiras e caminhar na direção da concretização dos nossos sonhos, dos nossos desejos, daquilo que a gente está buscando. Então, primeiro ponto que tem a ver com a característica do nosso cérebro. Vamos tornar presente aquilo que nós queremos obter. Como é que é isso, Saulo? Vamos imaginar o seguinte, você está querendo juntar um dinheiro, economizar alguma coisa para comprar um carro. Aí você pensa assim, eu vou economizar recurso para comprar um carro. O verbo está no futuro, está tudo no futuro, e o cérebro pensa assim, mas aquela pizza está aqui a 15 minutos de distância. Então, para que eu vou preocupar com o carro daqui a 6, 7 meses, sendo que aquela pizza está aqui do lado e ela vai me dar muito mais prazer agora, rapidinho. Não vai esperar. O que ele vai priorizar? Aquela coisa que está no presente. Então, como é que a gente faz para utilizar essa característica a nosso favor? Nós vamos estabelecer aquilo que a gente quer como se isso estivesse no presente. Então, pensar no carro que você deseja, na viagem que você quer realizar, no sonho que você quer construir, no momento presente. Se você tivesse aquele carro agora, se você tivesse aquela casa, se você tivesse aquela situação, como é que você ia se sentir? Então, pensar nisso vai ajudar seu cérebro a priorizar esse estado de coisas, porque o cérebro vai funcionar assim, poxa, mas não, realmente, a viagem com a família, a gente poder ter o valor para pagar a faculdade dos filhos, é muito bom, é melhor do que a pizza ali. Então, ok, vamos priorizar isso que está pensando agora. Então, tornar os seus sonhos presentes, pensar no momento atual, pensar como se você já tivesse obtido, utilizar de preferência o verbo no presente, né? Tenho um carro, tenho valor para a escola dos meus filhos, faço aquela viagem com a minha família. Isso vai ajudar seu cérebro a não ir contra o que você está querendo, mas pelo contrário, te ajudar. Outro aspecto importante, a gente ser específico naquilo que nós estamos querendo. É muito comum ver as pessoas estabelecendo metas e objetivos de maneira genérica. Então, assim, eu quero ter condições de me aposentar com dignidade. Eu quero ter uma casa. Eu quero fazer tal coisa com a família, uma viagem. E a gente não pensa de maneira específica. E lembra que eu comentei do funcionamento do cérebro? Se você está pensando em fazer uma viagem com a família, ou então ter uma casa, isso é genérico. E aí o cérebro pensa, poxa, mas aquela pizza, né? Estou falando só da pizza hoje, não tem nada contra a pizza, né? Mas aquela pizza está ali, concreta, é aquela pizza de pepperoni, do jeito que a pessoa gosta. Ele vai priorizar aquilo que é mais concreto, que é mais específico. Como é que a gente pode utilizar essa característica a nosso favor? Tornar concreto e específico aquilo que nós estamos querendo alcançar. Então, por exemplo, se você quer uma casa, não pensa assim, eu quero uma casa.
Entre na internet, a internet ajuda muito isso. Entra na internet, começa a procurar aonde é que é a casa, qual é o valor daquela casa, como é que você queria a cor da parede daquela casa. Começa a tornar específico. Se você quer um carro, procure qual é o modelo do carro. Se você quer fazer uma viagem, para onde é? O que tem nessa cidade? E na medida em que você for tornando os seus objetivos financeiros concretos, o seu cérebro vai dar prioridade para eles. Porque não é algo vago, não é algo abstrato. Ele consegue lidar com esses elementos que são concretos e específicos. Então, na hora de tomar uma decisão entre fazer um gasto ou conseguir aquele carro azul petróleo, daquele modelo, daquele ano, que custa tanto, e você já tem aí 30% do valor dele já economizado, falta os outros 70%, isso se torna concreto e específico. O seu cérebro vai ajudar a ter essa disciplina, porque você está falando a linguagem do cérebro. Se você quer uma casa, uma viagem, tornar aquilo específico vai fazer com que o seu cérebro não atue no sentido de te boicotar. Porque, na verdade, o cérebro da gente não nos boicota. Ele tem só uma maneira de funcionar que, às vezes, a gente não pensa e a gente acaba pedindo coisas que são genéricas e, como ele privilegia o que é específico, o que é concreto, ele vai priorizar aqueles elementos que estão ali disponíveis. Mas se a gente torna os nossos sonhos concretos, se a gente idealiza, visualiza, nós conseguimos fazer com que o nosso cérebro ele atue no sentido de nos ajudar a obter o que nós desejamos. O terceiro aspecto, terceiro e último aspecto que nós podemos utilizar da maneira como o nosso cérebro funciona para ajudar a construir hábitos de economia é quando nós começamos efetivamente a inundar o nosso interior daquilo que nós queremos conquistar, daquilo que nós estamos buscando. Como é que isso funciona? Vamos imaginar que você tenha o desejo de ter uma aposentadoria, de ter uma vida no final, depois que você passar a idade de trabalhar, com dignidade, realizar seus sonhos, e você quer isso. Tá? O que você deve fazer? Comece a ler livros sobre finanças, assistir vídeos sobre finanças, inundar a sua mente com aquelas informações. Aqui no Odisseia Academy nós temos toda segunda-feira um vídeo relacionado à prosperidade real, que trata de temas relacionados a isso. Mas não só aqui, você pode pegar livros também, artigos, vídeos, mas começa a inundar o seu cérebro daquilo que você está buscando. Por quê? Porque isso vai ajudá-lo a reconhecer na realidade que te cerca as oportunidades ou elementos semelhantes àquilo que você está buscando, porque o seu cérebro está pensando nisso. Eu vou dar um exemplo em relação, por exemplo, à área da saúde. Às vezes a pessoa fala assim, não, eu quero mudar meus hábitos de saúde, quero começar a fazer exercício. Mas ela pensa assim, segunda-feira de manhã ela acorda pensando que, bom, seria bom fazer exercício. E aí não pensa mais no assunto. Passa uma semana, passa duas, aí ela lembra de novo que queria fazer exercício. Ora, isso faz com que o seu cérebro não tenha internamente esses elementos. Mas se a pessoa fala assim, eu quero começar a fazer exercício, e aí começa a pensar, olha, que tipo de exercício que é bom para mim? Ouve um podcast, pega um livro, assiste um vídeo. Isso vai reforçando internamente aquele elemento que ela está buscando. E aí vai surgir, ó, descobri que tem uma academia aqui perto, vou passar na porta, vou fazer a inscrição. Você começa a inundar o seu cérebro daquilo que você quer ver concretizado na sua vida. Isso tem uma força muito maior do que o que a gente pode imaginar. Porque se a gente quer mudar, de fato, alguma coisa, a gente precisa estar a todo momento buscando informações, lendo redes sociais de pessoas que estão oferecendo informações sobre aquilo, e isso vai reforçando, vai nos dando energia, vai dando direcionamento para que a gente encontre na realidade elementos que possam nos ajudar a construir isso. Teve um caso que eu achei muito interessante de uma pessoa que a gente dá mentoria individual e ela estava na questão financeira, ela descobriu que gastava muito recurso com refeição, com alimento. Né? Trabalha fora, sempre comia fora e fazendo aquele levantamento inicial descobriu que os gastos eram muito maiores do que o que ela imaginava. E aí tinha dois problemas para ela. Um problema era o excesso de peso, o outro era o gasto excessivo.
E aí, quando a gente começou a conversar sobre como é que ela poderia resolver essas duas situações, sempre surge aquele problema, né? Ah, mas vou ter que deixar os meus hábitos alimentares, de comer aquilo que eu gosto. Então, num primeiro momento, é aquilo que eu comentei. O cérebro vai confrontar um hábito conhecido, um prato que ela conhece, aquela sensação de prazer com a comida, que é concreta, que é específica, com coisas abstratas. Quero economizar, quero perder peso. Então, são coisas muito genéricas. E aí nós começamos a trabalhar com essa pessoa. O primeiro exercício que nós fizemos foi o seguinte, olha, ao invés de pensar que eu vou emagrecer 13 quilos, 12 quilos, a primeira coisa é tornar concreto, presente, específico. Então, o exercício foi, ao invés de pensar assim, quero perder 13 quilos, perdi 13 quilos, como é que eu me sinto? Na hora que a gente comentou isso, o rosto da pessoa se iluminou. Sabe aquela expressão que a gente sempre tem quando fala que tem que emagrecer, que é assim, ai meu Deus, né? Vai ser sofrido, vai ser difícil. Né? O rosto da pessoa se iluminou. Por quê? Porque ela começou a dar para o cérebro dela a sensação de uma coisa que ela poderia ter no presente. Como é que seria a vida dela se ela já tivesse perdido os 13 quilos? E aí, aquilo que era doloroso começou a ser agradável e desejável. Porque o cérebro pôde experimentar, ainda que portas adentro da nossa cabeça, o que é a experiência de ter aquele peso que ela estava buscando. E aí a questão da economia ficou simplesmente como sendo um meio para ela atingir aquele fim. Mas não parou por aí. Tem o terceiro ponto. Aí nós começamos a elencar podcasts, vídeos, pessoas que falam sobre aquela temática. E a pessoa começou, de fato, a buscar, ler, ouvir um podcast, assistir um vídeo relacionado àquilo que ela estava buscando. Em menos tempo do que ela imaginava, ela já tinha atingido todos aqueles objetivos. E o mais interessante, ela disse assim, sem sofrimento, sem dificuldade. Para mim foi um prazer. É como se eu estivesse caminhando na direção de algo que era muito bom, que eu já tinha conquistado internamente e que agora só faltava concretizar. Então, quando a gente pensa na construção de um hábito de disciplina, da disciplina da economia, nós devemos ter esses 3 elementos em mente. Tornemos as nossas metas específicas e concretas. Vamos trazer isso para o momento presente e vamos inundar o nosso cérebro de informações relacionadas com aquilo que nós queremos alcançar. E você? Já passou por essa situação de ter dificuldade com a disciplina de economizar, com a disciplina de uma forma geral? Deixa nos comentários. O conteúdo de hoje te ajudou a entender um pouquinho mais sobre como é que essa disciplina ela pode ser construída? Você aplicou alguma das nossas sugestões na sua vida, no seu cotidiano? Como é que foi? Deixa aqui nos comentários, porque nós preparamos esse conteúdo para você. E lembra, sempre que se esse conteúdo foi útil, se você achou que ele é interessante, compartilha com outras pessoas, assina o canal Edseia, porque nós temos aqui toda segunda-feira um vídeo relacionado à nossa prosperidade real. Agradeço muito a sua atenção, seu tempo até aqui, e nós nos encontramos em outros vídeos tratando da mesma temática relacionada à nossa prosperidade real e legítima. Um grande abraço e até lá.